Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso quarto episódio de Pode Tratar a Dor, com um tema muito importante, que é obesidade, diabetes e dor crônica, com como os hormônios e o peso impactam na sua saúde. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, a minha médica e amiga, a doutora Graciele. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lia. Eu que agradeço, uma honra e um prazer estar aqui participando. Então, assim, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Lia. Boa noite a todos que estão aqui também no estúdio. Obrigada pela excelente recepção, né? Vamos lá, vamos bater um papo, né? Sobre esses temas tão importantes, né? E se apresenta aqui, você então é uma endocrinologista. Conta um pouquinho sobre você antes da gente começar. Vamos lá. Então, me formei em medicina, né? Formei em 2010, depois trabalhei, depois fiz residência de clínica médica e aí logo em seguida fiz residência de endocrinologia. E hoje eu atuo como endocrinologista no consultório, dou aula também, fico na faculdade, no ambulatório da Univag, no ambulatório de endocrinologia com os alunos. Então, é assim, a intenção de trazer você, além de eu ter visto uma transformação enorme na minha diabetes, né? O pessoal de casa já sabe, porque eu já falei bastante sobre isso, sobre a questão da diabetes, e também porque eu acho que as nossas especialidades, elas se cruzam, né? Então, tanto a obesidade quanto a diabetes, se elas não estiverem sendo bem cuidadas, a gente vai impactar nas dores, então, nas articulações, né? A gente pode ter artrose de joelho, artrose em pés, neuropatia diabética. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você tem visto ultimamente de prevalência dos pacientes com obesidade, com diabetes. Eu acho que talvez você até esteja vendo um pouco mais, mas assim, eu vejo que muitos pacientes, apesar de tantos medicamentos novos, ainda não controlam muito bem sua diabetes, né? Fato, Lia. Na verdade, hoje a gente costuma dizer o seguinte, que a base de tudo é inflamação, né? Então, a gente começa a atuar nesse quesito e falar que o paciente tem que ser avaliado como um todo. Então, a gente tem que perguntar para o paciente, dorme bem? Não dorme? Como que tá para ir no banheiro? Como que tá para comer? Por que a gente fala tudo isso? Porque dependendo do tempo de diabetes, dessa glicose muito elevada, isso pode comprometer os nervos, então fica difícil digestão, compromete em relação a dores. E aí a gente puxa também um pouquinho que a obesidade também tem uma base de inflamação. E hoje a gente fala que a obesidade é uma doença crônica, né? Então Exato. A gente tem que acompanhar igual a hipertensão, igual diabetes, avaliar se esse paciente está fazendo exercício, porque daí a gente tem ali a liberação de hormônios que ajudam no melhor controle. Então a gente começa a avaliar que a glicose, ela é tóxica. Então a gente fala esse termo assim, é como se você deixasse as células bêbadas, né? Então se eu tenho uma glicose muito alta, essa célula vai ficar bêbada e ela não vai funcionar legal, e isso vai levar ao longo do tempo ao que a gente chama de neuropatia diabética, que é o comprometimento dos nervos, nefropatia diabética, comprometimento dos rins, retinopatia diabética, comprometimento da vista, né? Então a gente tem visto isso cada vez mais, porque a gente avalia que é um impacto global na vida do paciente, ou seja, a gente sabe que o mundo está corrido e é WhatsApp, você tem que estar em 10 mil lugares ao mesmo tempo. Comida então, pronta, não né? Então você tem que avaliar assim, puxa, às vezes o paciente vai no consultório e fala assim, como que você está comendo? Nossa, Graciela, é difícil, não moro aqui em Cuiabá, não conheço, não, peraí, então deixa eu passar um contato para você ter comida em casa, para ajustar. Então acho que às vezes a gente tem que ajustar a rotina, porque eu falo que a gente só consegue através da organização. Exatamente. Então, às vezes, é organizar isso melhor. Por exemplo, que horário é melhor de ir para academia? O que eu consigo fazer? Eu prefiro caminhar. Individualizar, né? Não adianta a gente passar, Concordo. não, você tem que correr, você tem que nada, não. Mas se mandar um paciente dançar, ele não gosta de dançar, não vai fazer, vai 1-2 dias, depois acaba... E depois vai acabar parando. E assim, a gente fala por nós, né? Exatamente. Eu no começo, assim, na força do ódio, né? Você gosta de musculação? Não. Gostava? Não. Passei a gostar, só que aí passei a gostar pelo horário que deu certo pra mim, pra minha rotina. A gente tem que ajustar, sabe? exatamente. O que dá certo pra você, às vezes, e à noite, que a gente tava conversando anteriormente, não dá. Não dava certo, eu me adaptei melhor pela manhã. Isso. Então aí você vai vendo que são fatores que vai te ajustando e te ajudando para ter uma melhora
E seu funciona para tratamento, você, né? Por exemplo, a gente tem a teoria, tem que fazer 150 minutos ali por semana. Tá, a musculação é excelente, eu concordo, mas às vezes para aquele paciente ele consegue fazer um beach tênis. Exato. E ao longo do tempo a gente vai ajustando, mas a gente avalia para não ter impacto, que a gente estava falando de joelho, de Exato. artrose. Então acho que é alinhando, né? E equilibrando. Então, e aí você estava falando sobre essa questão inflamatória e cada vez mais na minha área, na dor, a gente tem visto fibromialgia, uma doença inflamatória, toda essa inflamação que vai levar a uma piora da dor do paciente. Então, não adianta, porque às vezes os pacientes querem uma pílula mágica, né? Vou tomar essa medicação e vai acabar minha dor, eu vou emagrecer correndo, e não é assim, é uma transformação, né? Fato. O paciente tem que entender que ele tem que ter isso uma rotina. E eu vejo, muitas vezes, assim, principalmente na diabetes, eu vejo que como não tem nenhum sinal externo, o paciente acha que está tudo ótimo. Né? Então, às vezes eu pego lá os exames e vejo lá uma glicada de 8, 9, mas a pessoa está lá conversando, ela não sabe o mal que vai fazer isso internamente para ela, né? Elia, você sabe que é muito comum, eu peguei casos recentes, assim, de pacientes que não tinham nada, e assim, não. Por exemplo, quando você pega um paciente descompensado, né, que você fecha ali um diagnóstico, o paciente está com muita fome, muita sede, muita vontade de fazer xixi, né, que Isso é o que a gente chama de pólise, é o clássico. É o clássico da diabetes. Só que às vezes você pega um paciente que não tinha se atentado, às vezes era um sintoma, assim, muito mínimo, e aí você pega um exame que você faz preventivo e vê uma glicada de 10. Que é o que já aconteceu. Ou seja, uma glicada de 10%, essa glicose desse paciente facilmente está acima de 200. Então, para fechar um diagnóstico de diabetes, a gente olha uma glicemia de jejum, né? Fiz um exame de sangue, 2 vezes acima de 126, fiz uma hemoglobina glicada, que pega os últimos 4 meses, acima de 6,5. Então, quando você vê um exame desse, você fala, puxa, passou despercebido, ou às vezes faz muito tempo que não faz exames e você não vai esperar sintomas, é o que você falou, é silencioso. E às vezes o paciente, não, mas eu fiz a glicemia de jejum, estava ótima, mas aí não é o horário que ela pode estar subindo. Pode. Então, né, não é verdade? Pode. Ou então a pessoa engana um pouco, né? Fica sem comer no faz dia um anterior, gracinha, né? super Come lindo, direitinho, não come carboidrato à noite, aí vai Isso. colher o exame de sangue. Vai e estar aí perfeito. a glicemia de jejum vem ótima, então, é isso. E a glicada, né, para quem não sabe, como ela falou, é o perfil dos últimos 4 meses. Essa é muito mais fidedigna, né? Porque na verdade ela vai fazer uma média, né? Claro que você tem alguns detalhes que tem que avaliar, se o paciente está com anemia, às vezes essa glicada vai estar mais baixa, tem outras patologias que poderia alterar, mas de uma maneira geral, a gente fala o seguinte, quando o paciente tem um diagnóstico de diabetes, é ela que deda o paciente. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu fiz um ótimo controle e a jejum tá ótima, porque na noite anterior eu fiz um jejum certinho de 8 horas, comi direitinho, não comi carboidrato, só que a glicada vem alta. Vem alta, né? então quer dizer... Justamente, ela serve para quê? Para nos auxiliar, né? Porque a gente fala que um bom controle, eu evito complicações futuras. Então, o que a gente quer do diabetes é que esse paciente não tenha complicações, né? Então, é mais nesse sentido. E muitas vezes quando o paciente já chega com a neuropatia diabética, que é aquele sintoma que você tem queimação nos pés, sensação de formigamento, né? Daí você vai examinar melhor, tem diminuição de sensibilidade, tátil, sensibilidade térmica. E qual é o principal tratamento? O paciente quer remédio, obviamente a gente vai tratar com medicamento, mas o principal tratamento é controlar a glicemia. Isso. É o principal, na verdade, assim, a gente vai usar sintomáticos, Exato. né, e várias outras medicações que você vai entrar muito melhor do que eu, então a gente vai ajudá-lo, mas se eu não controlar a glicose, nada disso resolve. Né? Igual a gente estava falando no começo, ela é tóxica, então se eu deixo aquela glicose alta, a célula está tonta, ela está bêbada, então eu preciso tirar essa glicose, eu preciso baixar essa glicose para aquele nervo começar a responder. E o paciente às vezes não percebe, nossa, eu fui dormir, passou o lençol, nossa, me incomodou demais. Exatamente. Então, isso faz parte, começa a ser né? um sintoma. Já começa a ser um sintoma. Agora, voltando mais para esse pilar da alimentação, né? Sim. Que assim, uma vez você deu uma dica muito importante para mim, porque hoje no mercado tem muitas medicações, diet, sem açúcar, né? Eles fazem vários rótulos, né? Sim. E aí você me falou sobre a questão de olhar os carboidratos, porque aí você vê época de Natal, panetone, panetone diet, você vai olhar, tem
muito carboidrato. Então, a dica que você me Isso. deu foi o seguinte, ó, até 16 gramas de carboidrato tá ok. Então, isso eu levei para a vida. E eu acho que quem está assistindo a gente deve levar para a vida também, porque você vai comprar um produto que tem um alto teor de carboidrato que vai virar açúcar, né? Na verdade, a gente começa a falar justamente isso, né? Vira açúcar no sangue. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas é natural, é saudável, é fruta, é um suco de laranja. Se a gente for parar para pensar, a gente começa a falar em índice glicêmico, Isso. que é o quê? Eu comi, pá, subiu minha glicose. Então, se eu chupo uma laranja, beleza, é uma laranja. Mas se eu tomo suco de laranja, eu estou espremendo umas 10 laranjas Ou ali. seja, né? Então, esse índice glicêmico sobe demais e essa minha glicose sobe demais. E uma coisa que você falou muito importante são os rótulos. E o quanto a gente tem lutado para isso, até por políticas públicas, para diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. E mesmo para o paciente em tratamento de obesidade. Exato. Porque daí você vai avaliar aquele impacto do carboidrato. E o carboidrato é muito importante para avaliar quando ela está alta e quando ela está baixa também. Exatamente, Né? Como corrigir uma hipoglicemia, que é a glicose baixa, normalmente menor que 70. Então eu tenho que saber a diferença do que é um carboidrato que absorve rápido, um carboidrato que demora para absorver. Então, por exemplo, tô com uma hipoglicemia, é melhor um melzinho do que um pão. Então a gente começa a entrar nesse pormenor da alimentação que ajuda, igual você São falou, eu tenho um detalhes olhar diferente, importantíssimos. importantíssimo. Exatamente. Importantíssimo. Além da hipoglicemia que você bem falou agora. Sim. Os pacientes começam a ter outros sintomas e tem que ter uma recuperação mais Uma rápida. recuperação mais rápida. A hipo, tem uma paciente que falou assim, doutora, parece que a alma sai do corpo. Eu concordo, porque a sensação de hipoglicemia é horrível. Você sai do ar, sua frio, uma dor no estômago, Tão perigoso sensação de quanto uma desmaiar. hiper, né? Tão perigoso quanto uma hiper, e dependendo do paciente, um paciente idoso, um risco de queda, bater a Tontura, cabeça, né? tontura. Então, eu acho que é bem importante a alimentação, eu falo que é tratamento. Exatamente. Então, é tratamento para diabetes, tratamento para hipertensão, para obesidade, para doenças ditas inflamatórias, exemplo, o lipedema, que a gente tem discutido muito hoje sobre, ou mesmo fibromialgia, exato. sabe? E a gente só se atenta, eu tive recentemente um diagnóstico de intolerância. Intolerância à lactose, descobri uma desbiose, e o quanto foi importante a alimentação e o quanto foi difícil. Não é fácil. Muito difícil, assim, tive que tirar e eu tive que me atentar a detalhes. Nossa, eu não podia açúcar, por exemplo, então eu tinha que olhar rótulo, se tivesse um pouquinho de açúcar, eu inchava muito. E às vezes esse rótulo é pequenininho, você não enxerga nada, e eu né? achando que tava arrasando, a nutricionista falou, Priscila, mas você tá inchando porque tem isso aqui, tem açúcar e tal. Esse diet, Sabe? Né? E me ajudou, porque no começo a gente fala, não vou olhar esse detalhe, pelo amor de Deus, é muita coisa. Só que aí quando você vê que você melhora, aí que você isso tem impacto na sua vida, que você fica mais disposta, fica sem dor, nossa, aí é outra coisa. Eu costumo fazer no meu consultório uma pizza. Sim, eu faço a pizza e faço as partes. Então, assim, o remédio é um pedaço da pizza. Perfeito. Daí você tem alimentação, atividade física, sono, né, regular estresse. Nós temos que regular estresse. Sim. Às vezes eu falo medidas não farmacológicas, como a acupuntura, que ajuda também. Então, assim, são esses todos os pilares que fazem com que o paciente tem a melhora dos seus sintomas, Sim, né? é o que a gente fala muito hoje de medicina do estilo de vida. Exato, né? que é muito e a legal gente fala desses pilares, né? Então vamos falar do pilar do sono, porque uma qualidade de sono é uma qualidade de vida. Como que está o intestino? Intestino é dito ali o segundo cérebro. Então você começa a olhar o paciente como um todo. Exatamente. Então eu falo assim, não adianta eu olhar só para a glicose. E esse olhar global é o que a gente usa para escolher a medicação. Exatamente, né? E em relação ao outro pilar da atividade física, né? De novo, os pacientes querem milagre, né? Não tem, a gente tem que fazer atividade. E para determinadas faixas etárias, são melhores outros exercícios, né? Fato. Tipo musculação, né? Da meia-idade, talvez, pós-menopausa, né? Principalmente para a mulher. Né, E aí entra a questão dos hormônios também, né? Porque quando a gente fala da mulher ali, perimenopausa, pós-menopausa, essa questão hormonal interfere muito, porque eu tenho uma mudança metabólica, eu tenho uma mudança no padrão da distribuição de gordura mesmo. A gente começa a ver um acúmulo mais em região abdominal, a gente começa a ver que é difícil para a mulher começar a perder peso, perder porcentagem de gordura. Então, assim, eu gostaria muito, eu brinco às vezes, eu falo com as minhas irmãs assim, elas podem comer o que elas quiserem, até
pedra que não passa mal. E eu passo mal, que tem intolerância. Então não tem como eu me comparar com o outro, porque é individualizado, Exatamente. sabe? Então eu tenho que ver o que funciona para mim. Só que eu tenho que avaliar que idade que eu tenho, como que eu funciono, qual que é a minha história, né? O que eu tenho ali de carga genética. Porque a gente tem que entender que o exercício vai ser importante, não adianta, eu preciso fazer. Eu tenho que avaliar se eu vou fazer atividade aeróbica, tenho que avaliar se eu vou fazer musculação. Cada vez mais trabalhos vêm mostrando que é importantíssimo. A gente estava ouvindo aqui o pessoal comentando da geriatria. Teve um podcast anterior que pode envelhecer bem. E eles estavam justamente conversando com dois colegas médicos do esporte, né? Falando exatamente sobre isso. Sobre a sarcopenia, sobre a importância da atividade física, sobre a importância dessa parte hormonal, porque a gente sabe que muda ao longo da vida. Exato. Né? Então, eu vou ter uma queda hormonal, vou ter uma queda em relação a alguns hormônios que todo mundo pergunta, testosterona, né? Depois então, nós vamos falar sobre isso, que eu acho que é importante também, né? Uhum. Não, pode concluir, desculpa. Não, mas imagina, é justamente isso, é você olhar essa parte hormonal, é você olhar individualmente, ver a idade do paciente, quem é o paciente, e às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Não é principalmente receita de bolo, medicação, né? justo. Infelizmente não é receita de bolo. Gostaria, né, que fosse, porque é mais fácil. Fica mais fácil, né? Vamos fazer a mesma prescrição para todos os pacientes. Para todo mundo, né? Isso. E aí, você tocou no assunto que eu acho que são vários hoje que eu classifico como importante, né? Sobre a testosterona. Você tocou no assunto que hoje está muito em moda, né? As pessoas querem ter, principalmente as mulheres, né? Querem ter uma performance melhor na atividade física, mas não sabem também que isso pode ser deletério, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, tanto no homem quanto na mulher, a questão dessa reposição de testosterona. Perfeito. Na verdade, eu falo o seguinte, a testosterona é um hormônio do homem, no sentido de que nele está mais elevado e nele eu vou fazer a dosagem. Já na mulher, eu tenho o estrogênio, tá? Então, na teoria, a gente fala o seguinte, então, a gente trabalha com uma medicina baseada em evidência, Sim. né? Porque não tem como, eu achei que isso aqui vai funcionar e faço naquele paciente. Se der ruim, eu não tenho respaldo, eu não tenho um estudo em relação àquilo. Então, quando a gente fala da testo para mulher, teoricamente, a gente dosaria quando eu estou pensando nessa testo elevada para essa mulher. Então, quando eu penso, por exemplo, em hiperandrogenismo, ou seja, excesso de hormônio dito masculino, ali entre aspas, e eu estou pensando ovário policístico, por exemplo. Então, a testo da mulher, ela é mais baixa, né? E ela é baixa, não tem um valor específico para falar que ela está baixa para essa mulher. Então, a gente não tem cientificamente um respaldo para falar, eu vou passar testo para essa mulher. Existe uma situação da mulher pós-menopausa, que ela tem um desejo sexual muito ruim, inibido, hipoativo, a gente usa mais esse termo, aí eu poderia avaliar formulações em gel para ver se tem uma resposta. A gente não tem um respaldo grande em relação a testo injetável para mulheres. E o que a gente tem que falar da testo? Porque ela é um hormônio que ela pode fazer uma hiperviscosidade sanguínea. O que é isso? Deixar o sangue grosso. O que é isso no frigir dos ovos? Infarto e AVC. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Não que a gente não vá prescrever. Tem homens que têm a indicação, que tem algo que se chama hipogonadismo, né? Que produz pouco, né? Ali da gônada, hipogonadotrófico. Então, ele não produz. E ele precisa dessa testo. Eu falo para os pacientes assim, imagina 2 copos. Um copo tá cheio, um copo tá vazio. O copo que tá cheio, eu vou colocar água, vai transbordar. Exatamente. Então vai dar ruim. E o copo que tá vazio, eu coloco água, ele vai encher. Então, se eu tenho hipogonadismo, hipogonadotrófico, eu vou dar testosterona e vou acompanhar e tá tudo certo. Então, é mais o risco. Então, eu falo assim, é risco-benefício. É colocar numa balança, se eu tenho um respaldo, o que isso pode acontecer para o paciente. Então, é mais nesse sentido. Eu vou pegar o gancho de 2 situações que eu acho que é muito importante, é isso, né? O modismo, que infelizmente está, o modismo de implantes de testosterona, de várias outras situações, e o modismo de que procure um especialista. Eu bato muito nessa tecla, já conversei muito com você, até discutindo sobre pacientes com você, porque você precisa procurar um especialista. Né? Quem cuida disso é o endocrinologista. Muitas vezes o colega médico, eu peço os exames, eu tenho o meu limite da minha especialidade. Então, se eu tenho o meu limite, eu vou passar para quem entende. E isso é o especialista.
Então tome cuidado, eu já falei bastante também sobre isso. É muito fácil você fazer busca por médico no Conselho Federal de Medicina, procurar um especialista, porque é muito sério, você está lidando com situações que pode desregular, e como ela falou, você pode ter problemas no coração, infarto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim, problemas no fígado, No né? Porque a fígado, gente então. sabe que as medicações são metabolizadas ali, filtradas no rim. Então eu falo assim, tudo que, assim, eu falo que a medicina já é muito difícil, no sentido que o 2 mais 2 não dá 4. Então dá 10, dá menos 1. Então eu falo, gente, isso é tão difícil e a gente tem estudos, imagino que eu não tenho estudo. Então eu falo, posso ser medrosa? Tem vezes que eu falo assim, será que é por medo? Acho que é bom senso, talvez. É respaldo, sabe? Um bom senso de você olhar, puxa, será que isso aqui tem respaldo, não tem? E explicar isso para o paciente, sabe? E isso eu falo com propriedade, como sendo paciente dela, porque ela sempre fala em estudos, ó, os estudos recentes estão mostrando isso, o último consenso da diabetes está falando isso. Então, assim, isso é muita propriedade. Então, não é um achismo, eu acho que você vai se dar bem com isso, ou vai se dar bem com aquilo, não. É estudo. Eu estudo na minha área, você estuda na sua área, e por isso que tem a especialidade, né? A gente luta tanto para ter um tanta IQE, coisa, né? Eu falo, é tanta coisa pra gente saber, e a gente vai, né, ajustando, encaminhando para os colegas, porque Exato. eu falo, quando a gente discute ali com os alunos no ambulatório, eu falei, a gente não vai saber tudo. E a gente tem que encaminhar, porque às vezes tem uma coisa nova, tem uma coisa que vai interagir com essa medicação que você está Exato. passando, que você precisa de uma avaliação, sabe? Para ter esse olhar, para ter esse respaldo. Muitas vezes, algumas coisas, por exemplo, está estudada, mas assim, está em estudo ainda, mas você sabe que aquilo não vai levar um malefício grande para o paciente, só que você abre isso para o paciente, né? O paciente tem que ter ciência disso, De tudo né? isso, né? Do que está sendo feito, qual a origem da medicação, da onde ela vem, o que ela faz, que efeito colateral eu estou esperando, sabe? Exatamente. E aí vem o segundo, não seria modismo, mas eu acho que uma medicação que veio assim, realmente ganhando muito espaço. Sim. Eu sou até prova viva do uso da tirzepatida, Sim. né? Então, assim, o Monjaro, né? A gente não Fato. gosta muito de falar em nome comercial, mas ele... Mas é mais prático, é né, mais pra gente prático. saber, né? A gente Pra fala quem tá comercial, assistindo a gente, não né? é. Então é mais prático pra gente falar também, né? Qual que é o princípio ativo junto. E agora ele vem em bula, né, para obesidade. Pra obesidade. Não só para diabetes, né? Eu usei para diabetes. E assim, foi uma mudança gritante para mim, né? Acho que eu nunca tive uma glicada antes até de ter diabetes. Eu já tenho diabetes há 17 anos, então assim... e agora com o avanço para a questão da obesidade, que também é muito Sim. importante, né? Sim. Mas aí eu queria, assim, as orientações, né? Porque, de novo, o paciente quer resposta rápida, emagrecer, mas não quer mudar hábito de vida, não quer fazer atividade. Então, assim, como você tem lidado com esses pacientes que te procuram? Eu quero emagrecer, né? Como que você tem lidado com isso? Na verdade, quando a gente fala ali do processo de emagrecimento, né? Hoje a gente sabe que é uma doença crônica e não é só o comer e a atividade física. Então a gente sabe que começa aqui, sistema nervoso central. Então cada um tem um hábito, tem um Exato. padrão. Então tem gente que tem um padrão beliscador, tem gente que tem um padrão de comer mais à noite, tem gente que tem um padrão mais compulsivo. Então a gente começa a entender esse padrão do paciente até para avaliar a melhor medicação. E eu falo, eu sei, gente, que é difícil mesmo. É difícil. Para começar a atividade física, então é muito difícil. Para manter, tem dia que eu não tô com vontade de ir na academia, Exato. tem dia que você vai na força do ódio, na força do hábito. Então eu falo para o paciente, para começar, eu sei que não é fácil. Então, sim, às vezes a medicação vai te ajudar Vai dar nesse aquele começo. primeiro empurrãozinho. Vai dar o primeiro empurrãozinho e tá tudo bem, desde que esse paciente não tenha contraindicação à medicação, sabe? Só que aí depois você tem que manter, porque senão isso não se mantém. Claro que alguns pacientes você vai fazer uso crônico da medicação, Exato. né? O uso prolongado, porque por ser uma doença crônica, tem pacientes que vão precisar. Só que a gente tem que entender que o processo de obesidade é assim, eu tô com peso, eu vou perder, vou estabilizar e eu vou reganhar. Exato. Então, esse reganho, ele vai vir. Então, eu tenho que acompanhar o paciente de perto para avaliar se ele está numa fase ativa de perda de peso, se estabilizou, se eu troco a medicação. Então, eu acho uma droga sensacional, tá?
E a gente tem que entender como ela funciona. Então, a gente sabe que ela funciona a nível intestinal, libera um hormôniozinho para ir ali no cérebro, no centro de fome e saciedade. Mas a gente sabe que ela tem outros ganhos também. Então, tem uma ação ali anti-inflamatória, tem uma ação ali a nível das células do tecido adiposo, das células de gordura. Exato. Então, ajuda na porcentagem. Só que eu tenho estudos já me provando que tem pacientes que eu não posso passar. Quais são esses pacientes? Isso é muito importante. Não é? Principalmente assim, pancreatite e câncer medular de tireoide. Então, isso eu tenho documentado. E claro que eu tenho que avaliar assim, paciente, gestante, se está amamentando, como que está a função renal, como que está a função hepática. Então, eu falo para o paciente, eu olho essas duas contraindicações absolutas. Aí eu avalio o paciente, individualizo. E o mais importante, eu falo, a gente começa com dose baixinha, por quê? Porque, primeira coisa, eu não quero que meu paciente passe mal. Exato. Então, eu acho que colateral, né? Sabe, não tem aquele pensamento assim, não, eu morri de vomitar, por isso que eu tô perdendo peso. Não, gente, isso não pode, né? Porque eu tenho outras consequências disso. Então, a gente fala, a gente vai entrar com a medicação para ver se o paciente vai se adaptar, para ver se não vai ter efeito colateral, que são esperados. Exato. Então, como a droga age a nível intestinal, eu posso ter náusea, vômito, diarreia, constipação. Então, eu tenho que estar perto desse paciente para avaliar o que ele teve, se eu diminuo a dose, se eu ajusto a dose, se eu entro com alguma medicação para uma fase de adaptação, sabe? Então, é uma droga boa, mas acho que tem que ter esse cuidado, como qualquer outra medicação. E você sabe que tem surgido alguns estudos na dor, né, na minha área, que os antagonistas do GLP-1, eles estão melhorando as dores dos pacientes. Olha. Então, justamente por essa questão inflamatória, né? Tá com vendo? certeza Tem que muita vai coisa nova surgindo. Tem alguns estudos falando de apneia do sono. Exato. Tem alguns estudos falando de GLP-1 também, de alcoolismo. Ah, isso eu não sabia. Então, assim, tem muita coisa nova. Tem falando, né, também de esteatose hepática. Então, tem de algumas medicações específicas, a semaglutida, que seria o Wegovy, que tem um estudo falando sobre isso e que deve estudo sair grande? em bula. Então, tá para sair. Então, assim, tem muita coisa sendo estudada e acontecendo que a gente tem que acompanhar. Ficar atento, né? Ficar atento, justo. Exatamente. Eu acho que assim, e na minha área, o que é importante que eu vou começar a avaliar os pacientes, esses pacientes realmente que são mais obesos e que têm problema de coluna, que têm problema de joelho, que podem se beneficiar, né? Porque você vai com toda a carga nessas articulações e aí o paciente tem muita dor, né? Não, e você sabe que é uma coisa interessante, você falou a carga no joelho, tem colegas que me encaminham, ortopedistas, e que às vezes o paciente vem assim, doutora, me chamou de gorda. Falei, não foi isso. Sabe por quê? Porque a gente tem uma sobrecarga ali em cima do joelho, um peso pena, você está sobrecarregando. Então, o que o colega precisa é que eu ajude na redução de peso, para que eu diminua a sobrecarga no joelho para ajudar no tratamento. Exatamente. Às vezes avaliar se vai ou não para uma cirurgia. Então, a gente começa a ver essa questão da interdisciplinaridade, de você discutir, né? E discutir os casos, né? Discutir os casos. E assim, eu vejo, bem antes, quando eu não tinha essas medicações, eu via muitos pacientes falar, você tem problema na coluna porque você está obeso. Aí o paciente fazia cirurgia bariátrica e continuava com a dor. Então eu falava, a coluna o músculo sustenta a coluna. Aí tinha gordura e o músculo. Você tirou a gordura, o músculo ficou fraco na coluna. Então, você tem que fazer a reabilitação, senão não vai adiantar em nada, mesmo uma cirurgia, ou às vezes acaba fazendo uma cirurgia na coluna, que é, né, invasiva, sem melhora da dor. Não, é todo um contexto, né? Exato. A gente falando de bariátrica, é uma excelente opção. Só que você tem que avaliar quem é o paciente, tem indicação, não tem, preparar o paciente para aquilo. Porque você vai precisar do fortalecimento muscular. Então não adianta o paciente falar, eu vou operar, não preciso fazer mais nada. Acabou, né? Né? E assim, tem deficiência de vitamina, e essas vitaminas são extremamente importantes para o alimento do nervo. Do nervo, exato. Né? Aí a gente volta de novo pro nervo. Então tá tudo interligado, né? E você acha que com essa questão desses novos medicamentos, que a tendência tende a diminuir a cirurgia bariátrica? Teve um evento, um congresso que a gente teve internacional em São Paulo, que era o ICO,
E aí eu achei interessante a fala de um colega, ele é cirurgião bariátrico, e aí fizeram essa pergunta. Você tem medo? Ele falou assim, quem precisa realmente da bariátrica, eu vou continuar aqui. Porque é a minha especialidade, eu sei operar a cirurgia bariátrica. O que pode acontecer, talvez aquele paciente que não tinha uma indicação precisa, digamos assim, eu vou ter uma resposta excelente com a medicação. Para fazer a cirurgia, né? Isso a gente já ouviu, né? Quantas vezes, né? Preciso engordar para entrar no índice para poder fazer a cirurgia. Era uma coisa então, assim, bizarra. Não, eu acho que ainda teremos as indicações, porque a gente sabe que é um processo fisiopatológico complexo da obesidade. Não adianta você falar só para o paciente, para de comer, faz exercício, vai resolver. Porque não vai. E às vezes tem pacientes que chegam no consultório falando assim, doutor, eu juro que eu não como nada. Eu falei, senhor amado, não precisa jurar. Isso eu vejo também. Você vê um paciente, mas assim, não, eu não como nada. A comida é ruim. Daí, quando eu falo que eu sou diabética, não, mas eu mostro. Isso. Eu mostro lá, falo, você tem opções, eu abro a internet, arroz integral. Hoje, eu acho que hoje, principalmente com o avanço não só das medicações, mas dos alimentos. Sim. Hoje, eu sempre gostei de doce. Eu não passo vontade com doce, porque hoje a gente tem sabe qual escolher, o que fazer, né? E aí tem tudo isso junto com o tipo de hábito daquele paciente. Exato. Porque se a gente entende, o paciente fala, doutor, eu não consigo. Eu falei, realmente, vamos entrar com uma medicação que eu te ajudo a gente conseguir ajustar o seu plano alimentar. Então, acho que é um trabalho em conjunto. A nutrição vai avaliar o melhor plano, incluir. Mas você sabe uma coisa que eu fico pensativa quando a gente fala sobre isso? Aí a gente tem que avaliar quem é esse paciente. Por quê? Porque às vezes se eu estou atendendo um paciente no SUS, é difícil. Porque se eu for avaliar para esse paciente um tipo de alimento, é caro. Não consegue, não consegue, né? Não consegue, sabe? exatamente. Então, a gente olha esse contexto porque muitas vezes, esses dias os alunos me perguntaram, professora, puxa, mas o paciente não tentou, já está indo para bariátrica. Eu falei, ele tentou? Ele tentou, porque assim, o paciente acorda 4 da manhã para sair de casa, volta para casa já meia-noite, que horas que ele vai conseguir? Você acha que ele vai ter uma alimentação, sabe? Sentar, que vai, e olha que ele tentou, calma. A gente foi, tentou aqui, tentou ali, mas existe o sistema nervoso central, então a gente tem que avaliar o contexto. A indicação da bariátrica para esse paciente, tá. Para esse paciente aqui, eu posso tentar um Mounjaro, por exemplo, já que a gente falou em nome comercial, ali a tirzepatida, porque eu tenho que avaliar em conjunto também o bolso do paciente, né? A parte financeira também. E essa questão de que o nosso prefeito falou que ia ter o Mounjaro no SUS, isso é fato mesmo? Olha, o que está sendo feito, que eu tenho visto das discussões, até por redes sociais mesmo, é que estão montando um programa para avaliar, parece que é uma verba, desculpe se não estiver falando o correto, né? Mas foi o que eu vi. Uma verba destinada para isso, tal, para a compra do Mounjaro, né, da tirzepatida. Mas aí vai ter uma avaliação do paciente em relação ao IMC, se o paciente está fazendo parte de um programa no sentido de exercício físico, se está cumprindo o plano alimentar. Acho uma iniciativa válida, acho que a gente tem que tomar muito cuidado só com isso para ver quem é esse paciente, como avaliar, mas já é uma briga que vem sendo feita, né, com a ABESO, que é a Associação de Obesidade, no sentido de colocar ali em órgãos, como Conitec, para você colocar isso na farmácia de alto custo, por exemplo. Alto custo, exatamente. E foi negado, né, então a gente vem é uma coisa, esperando que isso, porque assim, a gente tem excelentes drogas de mecanismos de ação, exemplo a liraglutida, exemplo semaglutida, N nomes comerciais. Então, a gente tem lutado para que isso tenha na farmácia de alto custo, porque responde a critérios, né? A gente vai colocar. Exato, você vai ter protocolos e o paciente vai poder realmente fazer um tratamento mas tem uma opção, né? Porque assim, para obesidade no SUS, eu fico de mãos atadas de medicação, porque eu não tenho uma medicação que eu consigo no posto de saúde, eu não tenho uma medicação que eu consigo na farmácia de alto custo. Às vezes eu vou para medicação que a gente fala off-label, o que é isso? Não está na bula para obesidade, mas eu acabo usando, exemplo, sertralina, fluoxetina, que pode ser uma das causas. Esse paciente pode ganhar peso porque tem ansiedade, é ansioso, justamente. Então, e aí, assim, são medidas que realmente precisavam, porque quando a gente vai para o SUS,
acontece isso, né? Que você não pode dar um tratamento que talvez seria melhor para ele que pelo tem, né? pelo preço. Pelo preço. A gente oferece, muitas vezes eu pergunto para o paciente e tal, porque o paciente tem o direito de saber o que tem. Exato. E a partir dali avaliar. Porque não é um tratamento que eu vou fazer um mês e vou parar. E acabou, né? Então eu vou fazer 3 meses, 6 meses, às vezes o resto da vida, às vezes eu vou trocar. Aí vai começar e não vai conseguir dar andamento, até frustra o paciente, né? Justamente. E na obesidade infantil ele está indicado também ou em bula? Tem. A gente tem hoje que as medicações elas estão indicadas acima de 12 anos. Então, exemplo, semaglutida. O Mounjaro, que é a tirzepatida, a gente ainda não tem isso em bula ainda. Seria a partir dos 18 anos, mas por estudo, né? Entendi. Então, tudo que a gente vai colocar em bula tem que ter estudo, comprovado, tal. Então, a gente avalia o paciente, de uma maneira geral, acima de 18 anos, que a gente liberaria. Perfeito. Bom, assim, e você pega muitos casos, agora vamos voltar para a área da dor, né? Que a gente já falou bastante da obesidade. Você pega muitos casos de paciente com neuropatia diabética? E que às vezes o paciente nem percebe. Nossa, doutor, e aí quando o interessante é você avaliar o paciente assim, nossa, melhorou muito quando você controla a glicose. Então, é isso, né? Então, quando você controla a glicose, e sabe uma coisa interessante, que aí você vai falar com muita propriedade também, o controle do paciente com um dos mecanismos, né, seria o Freestyle Libre, por exemplo. Então, às vezes eu peço ao paciente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 15 dias, só pra gente sentir como muda a vida do paciente. Porque daí ele vê o que estava comendo, melhora a alimentação, exato, e aí entra com medicação. E eu, como uso até tô com o meu aqui, isso às vezes inibe você também. Se eu comer isso, vai aumentar. E você aprende, né? Às vezes você Exato. achava que tal coisa você podia comer que não aumentava a glicose, e você vê, opa, não é bem assim. Exatamente. Sabe? E é só se conhecendo. O carboidrato à noite é muito complicado. Que ele sobe de... Sobe, né? Eu coloquei o Libre, né? E fui avaliar. Aí, de propósito, eu fui 11 horas da manhã na Sorella, tomei um suco de laranja com açúcar e um enroladinho de salsicha. Acabei de comer 186. É mole. Então, assim, vai subir, né? A grande questão é que o paciente que é diabético vai subir e vai ficar alto e vai demorar para baixar. Vai baixar, exato. Então, no paciente não diabético, vai fazer o pico e vai baixar. Só que isso também não é legal, porque eu vou fazendo picos e Vários quem sofre picos, o vaso. né? O vaso que a gente fala é a artéria. Então, vai sofrer e isso vai levar lesão, e isso vai levar ali colesterol alto, hipertensão, infarto, AVC. Exato, Então, por isso que a base da alimentação ajuda. Então, quando o paciente chega falando, nossa, eu tô com dor, eu falei, primeira coisa, vamos controlar essa glicose. Porque se não controlar, não vai. O Libre é bem interessante e tem no Sistema Único de Saúde. Se você... Só se você entrar com o processo. Né? Aí você consegue pela defensoria. Defensoria, verdade. Você faz um relatório e coloca. A gente tá numa briga também pela AMAD, que é a Associação dos Pacientes Diabéticos, de tentar conseguir. Teve uma vitória agora em São Paulo. Que legal. Que conseguiram pro SUS, tá? A priori para os pacientes diabéticos tipo 1. Então, assim, o que ele me dá, que me ajuda muito, imagina, a mãe deixa a criança na escola, diabética tipo 1, ela fica preocupada, se vão olhar, se vão avaliar. Então, com o Libre, você vê a glicose contínua e a mãe consegue ver essa glicose em casa. Onde ela tá, né? Porque você tem o Libre Link, que você tem no aplicativo, né, do paciente, que é o que você tem. Mostrar o que eu tenho aqui. Isso. Tem o Libre Link Up, que a mãe pode colocar, o tio, a tia, e o Libre View, que nós conseguimos ver. Então, eu vejo o meu direto. 24 horas, justamente. Então, aqui no aplicativo, ó, vamos colocar como está a minha glicemia, né? Muito interessante. E essa setinha é bem interessante, né? Que a gente fala seta de tendência, quer dizer, ela vai ficar nessa média ali. Quando você come, às vezes ela começa a subir ou você vê que está caindo, opa, deixa eu comer alguma coisa, que a tendência é a queda. É bem isso mesmo. Tem a glicada estimada, né? Isso. É bem interessante. A média de glicose. O Libre eu acho fantástico, realmente, se pudesse ter no SUS... É uma ferramenta, assim, sensacional, que me ajuda a tratar. Então, não tem medicamento, né? Porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, mas está liberando alguma medicação ali? Não tem nada de remédio. Não dói nada, você pode tomar banho, molhar. Pode, vida tranquila, vida né? Super tranquila. Você até esquece que ele está ali, não é? E quando você tinha que furar... Tipo assim, 2 horas depois do almoço, você tinha que ficar controlando o horário que você tinha dado a primeira mastigada para dar as 2 horas e ficar furando, que era uma coisa muito ruim, né?
E a gente consegue ter essa avaliação linear e de você conseguir controlar a melhor medicação. Porque tem medicação que controla a glicose antes de comer. Exato. Tem medicação que controla a glicose depois de comer. Então, a gente consegue ter esse olhar... Estabelecer, né? E estabelecer a melhor conduta. Aqui é muito, assim, você coloca aqui perto, né? Ele marca, e esse que é o Libre 2, você deixa aqui, é pro Deixa Bluetooth. no celular, vai por Bluetooth, você não pode desligar o Bluetooth, desligar ali no aparelho. Então, ele vai fazer essa análise. Se você quiser colocar o que você vai comer, você passa e escreve. Então, eu fiz isso. Então, legal. eu via tudo que eu comia. Isso sobe, isso desce. É legal também para pacientes que fazem hipoglicemia reativa, porque você consegue ver em que momento que cai, que normalmente está associada a uma ingesta grande de carboidrato. Depois aí você ajusta. O paciente pode fazer hipoglicemia reativa, que é uma das causas. Então, você consegue controlar melhor, até para obesidade, porque o paciente consegue ver o que está comendo, e aí, como você pede para ali nos primeiros dias avaliar, o paciente fala, puxa, Graciele, eu consegui avaliar que eu tenho um hábito beliscador. Eu estava beliscando e não estava nem percebendo. Então, tem várias utilidades, não só para o diabetes em si, sabe? Mas você consegue ver seu metabolismo, como funciona, como que tá ali a secreção. Pra gente é sensacional para fazer essa análise ali do paciente. Eu realmente agora eu tenho usado meio que contínuo, principalmente porque eu tinha mudado as medicações e tal, e agora ajustando, e realmente dá uma desacelerada, tipo assim, você vai comer isso, não vai fazer legal para você. Você vai ver o impacto, né? Então, fica de olho, dá uma freada. Dá uma freada, né? Então, até isso que eu acho que é importante também. Com certeza. E eu acho que outra coisa, a gente já falou sobre alimentação, já falou sobre atividade física, o sono, né? O sono como é importante, né? Como é importante. Então, assim, a gente sabe que até para ganho de massa muscular, porque você tem ali durante o sono, quando é criança, bebê, a gente não fala, vai liberar hormônio de crescimento, então por isso tem que dormir, né? Então, a gente tem que entender isso, que eu tenho alguns hormônios atuando ali durante o sono. E uma coisa muito discutida, que hoje em dia a gente tem alguns trabalhos um pouquinho melhores. Quanto tempo de sono? Então, em torno de 7 horas. Então, se a gente for pegar um número ali para adultos, em torno de 7 horas. Claro que bebês, adolescentes têm uma necessidade maior, né? Só que é relativo também, porque às vezes um paciente que tem apneia do sono. O que é isso? O paciente acorda, para de respirar, e a gente vê isso através de um exame que é a polissonografia, né? Isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. Então, esse paciente, às vezes ele dormiu às 7 horas, mas ele não dormiu, porque ele não viu que ele está acordando toda hora, e ele acorda muito cansado. Aquele sono não restaurador. Não restaurador. Na dor é muito comum isso. Então, a gente tem que avaliar o quê? Você dorme quantas horas, mas dorme bem? Acorda bem? Acorda descansado, né? Acorda descansado. Outra coisa que interfere também é avaliar a questão urinária. Às vezes é um paciente que está abrindo quadro de hiperplasia prostática benigna, uma paciente de incontinência, indo toda hora no banheiro, por isso que ele acorda. E às vezes o problema não está aqui. Às vezes você fala assim, não, o problema dele é o sono. Não, o problema dele é a incontinência urinária, por isso que não está dormindo, e aí vem toda a complicação. E aí a hora que você regulariza isso, a pessoa começa a dormir melhor, melhora a qualidade de vida, melhora a disposição, e aí começa a ficar, por exemplo, começou a atividade física, está mais disposto, melhora ganho de massa muscular, que claro, vai ter relação também com a alimentação, a gente avaliar a ingesta proteica, mas tudo isso é importante, o sono é extremamente importante. Eu vejo isso muito, né, e às vezes o paciente quer, eu falo por mim que também, eu já até falei no último podcast que eu fiz com uma psiquiatra, né, essa questão dos indutores de sono. Sim. Eu, por muitos anos, agora eu consegui sair, mas por muitos anos eu usei indutor de sono, né? Então, assim, você tem aquele primeiro sono, mas depois você acaba não descansando. Hoje eu vejo a diferença que talvez assim, na qualidade, né, até do sono. Porque você tem aquele primeiro, quando você toma indutor, você tipo capota, mas depois você acorda de novo, e aí cada vez a pessoa vai usando mais medicação para poder conseguir dormir, né? Você vê muito isso no seu consultório? Não, bastante. E às vezes, assim, a gente fala muito que ficou conhecido, ali eu vou falar o nome comercial porque é mais fácil para todo mundo saber. Rivotril, por exemplo, né? Nossa, eu preciso de um Rivotril, eu preciso para dormir. Então, a gente tem que entender que algumas drogas eu tenho dependência, né? Então, realmente, é perigoso. Claro que, assim, eu falo, não é nunca e nem sempre. Exato. Não é todo mundo que vai usar, mas não quer dizer que não pode usar. Então, a gente vai avaliar o paciente e escolher a melhor droga
né? Porque às vezes você vai encaminhar para colega, vai encaminhar para psiquiatra e avaliar que, puxa, esse paciente precisa, mas vamos tentar essa medicação, Essa vai ser porque eu melhor não pra tenho você. dependência, Exato. vai ser melhor porque é uma insônia de indução, uma insônia de manutenção. O que esse paciente tem de base? Tem uma pressão alta, tem um diabetes? Então eu acho que é olhar esse paciente como um todo e entender, porque também não adianta eu falar assim, paciente, você tá pegando o celular? Tá ficando olhando o celular? Nossa, Gente, senão você claridade, né? Claridade, então tem toda uma Estímulo, né? higiene do sono. Exatamente. É celular, então não adianta. Se eu ficar aqui, ó, não vou dormir. Você vai né? ficar na claridade ainda e vai ser pior, justamente. Né? São estímulos que você acaba não dormindo. Acaba Ou às não vezes tem dormindo. televisão no quarto, né? E fica assistindo até tarde. E aí não dorme. Então a gente tem que avaliar o que funciona para aquele paciente. Às vezes um chá, às vezes desligar, resolvi todas as pendências do dia, daí desliguei larga o celular, deixei ali, E às sabe? vezes você fica ele assim, se ele toca à noite, Aí você acorda, olha. e dá uma claridade. Então, Aí a luz, você olha. eu viro sempre ele para baixo, para não ter nem Preciso possibilidade. descansar, né? Porque é importante, Não né? tem nem possibilidade de vir alguma claridade. De atrapalhar esse sono. Exatamente, né? Então, acho que Isso mesmo. Isso é outra coisa fundamental, né? De todos esses pilares que eu acho que se a gente fizer bem, a gente só vai ter benefício, né, pro nosso paciente. E às vezes a gente tem que avaliar, né, assim, que pilar que eu preciso melhorar. Então, peraí, esse aqui já tá tudo bem, esse aqui eu ajustei. E eu acho assim, a vida é sempre a gente tá equilibrando pratinhos, né? Às vezes não vai cair, tá tudo bem, a gente pega, vai de novo. Exato. Vai ajustar. Porque é muita coisa, né, pra gente avaliar, né? Nossa vida pessoal, nossa vida profissional, é avaliar que às vezes a gente tá gripado, às vezes tem alguma coisa, então quando eu tô gripada eu não vou conseguir fazer atividade física como eu gostaria. Como eu queria. Né? Então eu acho que a gente tem que olhar todos esses aspectos. Realmente aquele como um todo, né? Como um todo, como um todo. Isso daí não dá para você tratar só pedacinhos, né? Eu acho, de uma maneira integral, né? Você tem que olhar o paciente de uma maneira integral. E aquilo que você falou do medicina do estilo de vida, eu acho que é o que realmente tem cada vez mais se falado sobre isso, né? Da importância de você estar bem também consigo mesmo, né? De você poder estar... Porque o estresse faz parte da nossa... Eu acho que o mais difícil é esse, né? acho. Controle do estresse. Exato. Como que você faz? Né? Eu acho que é a gente começar a se conhecer. Em que sentido? O que funciona pra mim? Nossa, pra mim funciona ler um livro. Nossa, pra mim funciona uma acupuntura. Nossa, no final de semana vou caminhar num parque. Nossa, no final de semana eu vou fazer tal coisa. Então a gente tem que ver o que funciona pra gente, o que a gente vê que a gente fica bem, que a gente fica disposto, porque não é o que funciona pra todo mundo. Às vezes eu pensava assim, a gente cobra muito da gente mesmo, né? E, por exemplo, como eu falei, agora eu vi uma rotina de que pela manhã eu não consigo ir 5h30, 5 horas como você, mas eu sempre deixo a minha mala na minha bolsinha lá no meu carro. Sim. Então eu tive um horário livre da minha qualquer atividade. Sim. Por 9, 10, mas antes eu falava, nossa, mas eu vou 9 horas na academia, o que eles vão achar de mim? Que tá eu tô vendo? 9, é uma cobrança. Um preconceito também nosso, né? Nosso. Daí eu também me libertei disso. Falei, não, eu já tô livre, eu tenho esse horário, agora eu vou cuidar de mim. Isso. Porque se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do paciente? Como que eu cuido do outro? Como que eu cuido do outro? Né? Não, então a gente tem que estar bem consigo mesmo, tá bem, porque senão você não consegue cuidar do outro. E aí eu comecei a enxergar que eu preciso estar bem comigo mesmo. E às vezes é o que falta para o paciente, né? Cuida do filho, cuida do pai, cuida da mãe, mas não se cuida. E aí, se não estiver bem, não vai cuidar de ninguém. Eu lembro muito quando a gente começa a falar isso para o paciente, a gente tem que lembrar do avião. Máscara de oxigênio, teve alguma turbulência, vai cair. Você coloca primeiro em quem? Você. Porque se você não estiver bem, você não consegue colocar no outro. Exatamente. E aí você vai passar mal, você não conseguiu socorrer. Então, é sempre esse pensamento. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. Exatamente. Então, a gente tem que estar bem para cuidar do outro e ver o que funciona pra gente. Sabe? E isso também refletiu muita coisa, né? Eu lembro, a minha mãe faleceu esse ano, com 96 anos, até viveu bastante, mas nesse finalzinho dela, ela não conseguia dar 3 passos sem auxílio. E aí eu comecei a pensar, é isso que eu quero quando eu tiver a idade dela? Porque a gente até estava conversando isso antes, né? Nós vamos envelhecer, a medicina cada vez está caminhando para isso, um envelhecer bem,
com melhora do tratamento das principais doenças. Sim. Então, como que você vai querer chegar lá para frente, né? Você quer chegar fazendo uma atividade, não dependendo dos outros. E aí, às vezes, o paciente fala, eu falo, vai numa academia, de repente com o personal é caro. Daí eu falo, não, economiza. Economiza esse dinheiro, porque quando você tiver seus 80 anos, você vai precisar de cuidador. Aí você pega esse dinheiro Não é? e usa no cuidador, né? É bem isso. É como que a gente vai enfrentar, a gente estava comentando ali do livro, gostei, né? Eu gostei do seu exemplo aí. Como a Você gente vai puder- enfrentar, claro, como a gente vai enfrentar essa viagem, que a gente estava Exato. conversando sobre um livro. E aí a gente fala assim, quando a gente vai envelhecer, a gente vai para uma viagem, né? Exato. E o exemplo que foi dado foi sensacional, que é assim, eu vou para o deserto do Saara. Então, se eu for para o deserto do Saara e eu não for preparada, eu vou ficar reclamando, eu vou passar frio, eu vou passar calor, eu vou passar fome. Mas se eu vou preparada, eu sei como que é o clima, eu sei o que eu vou enfrentar, eu vou ter que levar isso, isso e isso na minha mala. Sua malinha vai estar pronta. Justamente. Então é a Agora, jornada. É a jornada da mala- vida, então eu tenho que preparar agora. Não é preparar a mala com 79 anos, né? Não, a é preparar mala com agora, 20, com 25, com 30, com Exatamente. 35. Porque quando a gente é mais novo, a gente aguenta mais as coisas, né? Mas você vai vendo que conforme você vai envelhecendo... O metabolismo muda, a gente né? muda. Exatamente, Justo. né? Então, assim, eu achei fantástico esse comentário que você fez, Aham. porque isso é pensar na gente. Isso serve para você também que está aí assistindo a gente. Sim. Pensar em você em primeiro lugar, não é egoísmo. Para que Não. você consiga cuidar, né, E como funciona? Igual você falou. Nossa, eu vi que se eu tô liberada 9 horas, tá tudo bem. Qual que é o problema, Sabe né? qual que é o problema? Se alguém Funciona me vê pra na você, academia, né? sabe? Né? Exato. Funciona pra você. Eu tentei, juro que tentei fazer à noite, mas pra mim não funciona. Exato. Não funciona e às vezes tinha que resolver alguma coisa, então esse horário é doído, 5 da manhã. Mas era o que funcionou e eu vejo que eu fico mais disposta, mas aí eu acabo mais cedo. Tem que dormir mais cedo às também. vezes, quando eu chegava à noite, acho que hoje eu não vou, que eu estou um pouco cansada. Sempre tinha uma trabalhei o dia desculpa. Pra mim inteiro. era assim, Era é. assim. Aí quando eu via, eu não estava fazendo. E Não agora, tava. com essa rotina, eu consigo ter a atividade e a diferença é gritante, né? É gritante. Não é? No começo a gente acha assim, nem tá fazendo diferença, mas aí você vê disposição, não tem dores. Porque às vezes a gente Exatamente. chega uma dorzinha nas costas, sentei ali na cadeira, mas você começa a ver que isso melhora. Disposição melhora, memória melhora, tudo melhora. É muito importante isso, né? Eu acho extremamente. que estamos numa prosa boa, né? Eu tô adorando aqui. Eu também estou adorando. Eu não sei como a gente tá de tempo aí. Foi 53 minutos até agora. Nossa, então acho que a gente já tá num bom tempo, né? Eu espero que você que esteja assistindo aí esteja gostando. Se gostou, compartilhe esse conteúdo, curta, pode seguir já no YouTube. E, às vezes você tem alguém que está com algum problema de obesidade ou de diabetes, que vai se interessar. Então, assim, vamos caminhar para os nossos momentos finais. Vamos lá. E Grace, eu queria ver, assim, o que você teria de recado diante de tudo isso que a gente falou, assim, para quem está assistindo a gente? Sim. O que você deixaria como especialista, como uma fantástica endocrinologista? Imagina, eu que agradeço, imagina. E aí, o que você deixa de recado aí de tudo que a gente falou aí para quem está nos assistindo? Eu acho assim, a gente tem que alinhar, eu falo a gente, nós da área, né, da saúde, a gente tem que alinhar a ciência com o paciente que está na nossa frente. Exato. Então, se a gente for falar um pouquinho de ciência, do que a gente tem muita evidência saindo, o que a gente vê é cada vez trabalhar com valores menores. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem diretriz nova de hipertensão, falando que pré-hipertensão é uma pressão 120/80, 12/8. Então, a gente tem que ficar atento. Essa é recente? Pré-hipertensão. Nossa. Mas para a hipertensão ainda continua 140/80, 14/8, 14/9 em 2 ocasiões. Mas a gente começa a ver o quê? Que a gente começa a trabalhar com valores menores, porque isso impacta no quê? Na inflamação. Exato. Que era o que a gente começou a falar aqui. Isso impacta também em diretriz de diabetes, que hoje, quando a gente olha a diretriz de diabetes, eu tenho que olhar assim, quem é meu paciente? Esse paciente tem obesidade, não tem? Esse paciente está fazendo exercício, não está? É o que eu olho para escolher a medicação dele.
Então, eu vou olhar isso primeiro para escolher a melhor medicação para esse paciente. Se eu for olhar colesterol hoje, o menor, que a gente falava baixo risco, hoje é 115, por exemplo. Então, a gente começa a avaliar na inflamação. Então, o que a glicemia de jejum tá quanto? Glicemia de jejum para diagnóstico ainda mantém 126. Ah, tá. Para meta glicêmica, aí depende do paciente. Então, por exemplo, um paciente jovem, sem grandes comorbidades, 100 para baixo. E glicada em torno de 6,5% a 7%. Tá. Mas se for um paciente com comorbidades, por exemplo, já infartou, teve um AVC, paciente debilitado, uma glicada de 8% mais ou menos. Então, eu acho que é importante alinhar a ciência, o estudo, mas quem é meu paciente? Porque às vezes eu vou passar a medicação, eu brinco com os meus alunos assim, nossa, às vezes eu olho a minha receita e falo, essa menina é doida. O que ela tá fazendo? Só que funciona para esse paciente. O que eu não vou fazer? Isso é contraindicado. Isso não tem estudo. Isso eu não vou fazer. Mas se funcionar para esse paciente, se esse paciente pro bolso dele funcionou, pro dia a dia para ele, peraí, vamos mudar o horário da medicação, vamos avaliar, vamos ajustar. Então eu acho que é individualizar. E a gente avaliar o paciente como um todo. Porque às vezes eu tenho que avaliar como que está a parte psíquica, como que está em casa, como que é a rotina desse paciente. Esse paciente está conseguindo se alimentar? O que ele está comendo? Então vamos discutir com as especialidades, vamos encaminhar, avaliar, por exemplo, Lia, como que tá? Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer? Vai fazer um bloqueio? Não vai? Vai entrar com medicação? Qual medicação? O que você acha? Sabe? E eu acho que é você ter esse autocuidado. Então, eu acho que o mais importante, assim, se eu for falar assim, tem esse autocuidado, esse autoconhecimento, de saber o que funciona para você, né? Exatamente. O que é melhor, que horas que é o exercício. O que a gente sabe é comer bem, dormir bem, controlar o estresse, alimentar bem, fazer exercício. Então, isso é fato, né? Isso a gente vai ter que ter. Mas de que forma? Como que a gente pode avaliar? Como que a gente pode adaptar? E aí eu consigo melhorar esse paciente, porque assim, você é melhor do que ninguém sabe, conviver com dor é muito ruim. A qualidade de vida é péssima. Isso interfere até no seu humor. E se você tá com dor, você não vai conseguir fazer atividade física. Justo. Então aí já começa a desencadear. Aí vem um ciclo, né? Um ciclo vicioso ali. Não consegue emagrecer. Isso aí. Mas olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Ai, nossa, nem parece que passou quase uma hora, né? A gente conversou. Fala também, né? A gente fala bastante, né? Quando eu vou no consultório dela, eu falei, meu Deus, começa a falar tantas coisas, né? Isso mesmo. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Agradecer a presença de quem está nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite a todos.